A inteligência artificial já está presente na rotina de praticamente todos os times de tecnologia. Segundo a pesquisadora de 2025, 90% dos profissionais entrevistados afirmaram utilizar AI no trabalho e mais de 80% acreditam que essas ferramentas aumentaram sua produtividade. Só que existe uma contradição interessante nessa história. Mesmo se sentindo mais rápidos, 30% desses profissionais ainda disseram confiar pouco ou nada no código produzido pela AI. E quando a Dora analisou o que acontecia depois que esse código saía da máquina do desenvolvedor e começava a atravessar revisões, testes, deploys e ambientes de produção, descobriu que aumentar a velocidade de desenvolvimento não tornava automaticamente a entrega mais estável. Na verdade, a adoção da AI continuava associada a uma piora na estabilidade do software. Ou seja, o dev pode terminar sua tarefa mais rápido, produzir mais código e até sentir que teve um dia extremamente produtivo. Mas isso não significa necessariamente que o cliente recebeu uma funcionalidade melhor, que o time colocou o produto em produção mais rápido ou que o sistema ficou mais confiável. Aqui quem fala é Micaela Martins da Coders Company e hoje a gente vai entender por que a inteligência artificial pode aumentar a produtividade individual dos desenvolvedores sem melhorar, na mesma proporção, a capacidade das empresas de entregar o software. E principalmente, o que esse paradoxo revela sobre códigos, processo, arquitetura e o verdadeiro papel de um dev em um time que trabalha com AI. Antes de entrar na análise, é importante entender de onde vêm esses dados, né? A Dora, ela é um programa de pesquisa mantido pelo Google Cloud, que há mais de uma década estuda quais práticas diferenciam equipes de tecnologia de alta performance e baixa performance. Ao invés de analisar apenas quantas linhas de um código um desenvolvedor escreve ou quantas tarefas aparecem como concluídas no Gira, a Dora observa se o time consegue transformar o trabalho técnico em software entregue aos usuários com velocidade e segurança. A pesquisa de 2025 reuniu respostas de quase 5.000 profissionais de tecnologia ao redor do mundo inteiro, além de mais de 100 horas de pesquisa qualitativa. Entre os aspectos analisados estão a velocidade com que as mudanças chegam à produção e a estabilidade dessas mudanças. Porque não adianta fazer deploy várias vezes por dia se metade dessas alterações gera incidentes, precisa de rollback ou exige um novo deploy emergencial para corrigir o anterior. Da mesma forma, também não adianta ter um sistema extremamente estável, porque a empresa demora 6 meses para conseguir colocar qualquer mudança em produção. O objetivo é conseguir entregar software melhor, com velocidade e estabilidade ao mesmo tempo. E a própria Dora reforça que essas duas características não deveriam ser tratadas como opostas. É justamente por isso que os resultados relacionados à inteligência artificial são tão interessantes. Em 2024, a Dora já havia identificado sinais bastante positivos no uso de AI por desenvolvedores. Um aumento de 25% na adoção dessas ferramentas estava associado a uma melhora de 7,5% na qualidade de documentação, 3,4% na qualidade percebida do código e 3,1% na velocidade das revisões. Até aí ótimo, né? Só que a AI estava ajudando a escrever, explicar, documentar e revisar código. Mas os pesquisadores encontraram um resultado que parecia até contradizer todos esses ganhos. O mesmo aumento de 25% na adoção de AI estava associado a uma redução estimada de 1,5% na velocidade de entrega e a redução de 7,2% na estabilidade. Então os desenvolvedores estavam produzindo melhor em algumas etapas, mas o sistema como um todo não estava necessariamente entregando melhor. Essa pesquisa não provava que a AI havia causado diretamente todos esses problemas, mas ela identificava relações estatísticas dentro das organizações pesquisadas. Então, mesmo assim, o resultado levantava uma pergunta muito importante: como uma ferramenta consegue melhorar a produtividade de quem escreve um código e, ao mesmo tempo, não melhora a entrega daquele código? E a resposta começa na diferença entre produtividade individual e produtividade do sistema. Imagine que antes da AI, um desenvolvedor levava 2 dias para criar uma funcionalidade. Agora, com um assistente de código, ele consegue produzir a primeira versão em algumas horas, praticamente. E por isso o ganho individual, ele é real. Mas depois disso, o que acontece? O código ainda precisa ser compreendido, revisado, integrado com outras partes do sistema, testado, aprovado, até colocado em produção, monitorado e eventualmente corrigido. Se todas essas etapas continuam então funcionando na mesma velocidade de antes, a empresa
empresa não eliminou o gargalo, ela apenas colocou mais um trabalho na fila. É como aumentar a velocidade de uma esteira dentro de uma fábrica sem necessariamente ampliar a capacidade da próxima máquina. Os produtos chegam mais rápido ao próximo estágio, mas começam a se acumular aí. E dentro de um time de tecnologia, esse acúmulo pode aparecer de formas totalmente diferentes. Por requests maiores esperando revisão, mais código sendo testado por uma equipe de qualidade que não aumentou, mais mudanças disputando também espaços dentro do mesmo pipeline, mais funcionalidades sendo entregues sem documentação suficiente, mais dependência, mais integrações e mais decisões que alguém precisará compreender no futuro. Então, quando um desenvolvedor diz que ficou 30% mais rápido, isso não significa que a empresa passou a colocar valor nas mãos do cliente 30% mais rápido também. Então, o dev pode ter acelerado uma parte do processo, mas o software é produzido por um sistema inteiro. E existe também um outro detalhe aqui. A inteligência artificial reduziu o custo de produzir código, certo? Beleza, até aí, isso mesmo. Antes, uma solução mais extensa exigia tempo suficiente para que o próprio reforço de construção funcionasse como uma espécie de limite. Agora, um desenvolvedor ele pode solicitar uma implementação, testes, documentação e diferentes alternativas em pouquíssimos minutos. Só que código barato de produzir não é necessariamente barato de manter. Toda linha adicionada ao projeto pode precisar ser revisada, testada, atualizada, monitorada e compreendida por outras pessoas, como a gente estava falando ali um pouco antes. Só que a AI também pode gerar soluções convincentes que parecem corretas, utilizam bibliotecas existentes e passam em uma leitura superficial. Só que elas não respeitam completamente as regras dos negócios ou as características específicas daquela arquitetura. E aí, por isso, a velocidade de geração aumenta justamente a importância da validação humana. Então, não porque a pessoa precisa escrever manualmente tudo que a AI produziu, mas porque alguém ainda precisa responder se essa solução resolve o problema certo, se ela está de acordo com a arquitetura e até se esses testes cobrem os comportamentos importantes. Ou esse código, ele cria uma dependência desnecessária? O time vai conseguir manter isso daqui 2 anos? E aí que aparece também uma outra coisa que é um dado, inclusive, muito curioso, que apesar da adoção quase universal, 30% dos profissionais entrevistados pela Dora, por essa pesquisa em 2025, afirmaram confiar pouco ou nada no código gerado por AI. Então, temos um mercado utilizando massivamente uma tecnologia na qual uma parcela relevante dos próprios usuários ainda não confiam. E isso não significa que essas pessoas deixem de usar AI, Mas significa sim que parte do tempo economizado na escrita vai reaparecer na revisão. E você que é dev, como que você utiliza AI para escrever o seu código? Compartilha aqui nos comentários que eu também quero saber se você confia ou não no código que a AI escreve. Durante muito tempo, uma das principais limitações do desenvolvimento era a quantidade de código que uma pessoa conseguia produzir. Com a AI, esse limite começa a ficar menos importante, mas outros gargalos vão ganhando ali peso, A qualidade da documentação interna, a capacidade da localização das informações sobre o sistema, a velocidade dessas revisões, que a gente está comentando aqui, a cobertura e a confiabilidade dos testes, a arquitetura do produto, o acesso aos ambientes, a autonomia para realizar deploy, a clareza das regras do negócio e até a capacidade do time de decidir o que realmente deve ser construído ali. Porque produzir a funcionalidade errada 2 vezes mais rápido continua sendo um grande desperdício. Na verdade, é um problema quase que duplicado, E é por isso que essa pesquisa de 2025 colocou um foco não apenas nas ferramentas, mas no sistema organizacional ao redor delas, que é um fator muito importante. A principal conclusão, então, da Dora foi que a AI funciona como um amplificador. Ela não corrige automaticamente um time, mas ela aumenta o efeito das características que já estavam ali presentes. Então, times com processos claros, boa infraestrutura, testes confiáveis e até ciclos mais rápidos de feedback, eles conseguem sim transformar essa velocidade da AI em resultados melhores. Enquanto isso, times presos em sistemas altamente acoplados, processos lentos, pouca clareza, apenas fazem com que os problemas existentes apareçam ainda mais rápido. E agora vem também um ponto importante, pra gente não construir uma leitura negativa acerca da AI. Em 2025, nessa pesquisa, os resultados já mostraram uma evolução em relação ao ano anterior. A Dora encontrou uma relação positiva entre a adoção de AI, a velocidade de entrega e o desempenho do produto. Ou seja, existem sinais de que pessoas, ferramentas e organizações estão aprendendo a utilizar a inteligência artificial de maneira mais eficiente, mas a relação negativa com a estabilidade ainda continua aparecendo. Então, o cenário não é mais simplesmente se a AI deixa o dev mais rápido ou a empresa mais lenta. A leitura mais madura eu acho que seria que a AI consegue aumentar a velocidade da entrega, mas essa aceleração pressiona etapas seguintes e pode tornar o sistema
sistema mais instável quando as bases não estão preparadas. Quanto mais código o time produzir, maior precisa ser a sua capacidade também de revisar, testar, implantar e observar as mudanças. Senão, caso contrário, a empresa entrega mais rapidamente, mas também aumenta a quantidade das falhas, as correções emergenciais e também o retrabalho. É como você colocar um motor de Fórmula 1 num carro que continua com os mesmos freios. Sim, ele até ficou mais rápido, né? Só que o problema acontece quando ele precisa parar no meio da pista. E uma das hipóteses para isso apresentadas pela Dora é que, ao permitir que os desenvolvedores produzam mais código no mesmo período, a AI pode levar à criação de mudanças maiores. Ao invés de um pull request pequeno e fácil de revisar, o profissional consegue gerar uma funcionalidade inteira acompanhada por testes, refatorações e alterações em diferentes arquivos. Parece até eficiente, mas quanto maior a mudança, mais difícil se torna compreender exatamente o que ela faz, né? Então também aumenta a possibilidade de dois comportamentos diferentes estarem misturados ali no mesmo deploy. Se algo quebrar, o time terá mais dificuldade para identificar a causa, realizar rollback ou corrigir o problema. E a Dora defende há anos que mudanças menores são mais fáceis de testar, revisar, colocar em produção e recuperar quando algo falha. Então nessa era de AI, trabalhar em pequenos lotes se torna ainda mais importante, justamente porque a ferramenta permite gerar mudanças muito maiores com mais facilidade. Ou seja, uma das habilidades importantes para o dev não será apenas saber pedir mais código para a inteligência artificial, né? Isso já é, na verdade, até o básico. Mas sim saber limitar a AI, quebrar o problema, separar as alterações, criar commits menores e definir critérios claros. E impedir principalmente que a velocidade de geração produza um bloco de código que ninguém consegue revisar com profundidade. E é justamente por isso que existe uma diferença cada vez maior entre um profissional que apenas usa a IA para gerar um código e aquele que realmente entende como aplicar a inteligência artificial em projetos reais, tomar decisões técnicas e construir soluções que funcionam realmente dentro de um negócio. Hoje, saber pedir código para uma ferramenta de inteligência artificial já deixa de ser um diferencial. Na verdade, isso é o básico, né? Qualquer profissional consegue fazer isso. O que o mercado está começando cada vez mais a exigir é gente preparada para desenvolver agentes, trabalhar com RAG, integrar modelos, estruturar arquiteturas AI first e transformar a tecnologia em produtos que realmente geram resultados. Foi por isso que nós criamos a Coders Universe, a nossa pós-graduação em inteligência artificial. É uma formação voltada para profissionais de tecnologia que querem aprender AI na prática. Então, realmente construir projetos reais com professores que já trabalham com essa tecnologia no mercado e a única com dupla certificação. Uma aqui reconhecida pelo MEC no Brasil e outra com reconhecimento internacional pela ESIC, para fortalecer o seu reconhecimento de forma global. Então, se você quer se preparar para um mercado que não está chegando, mas já está acontecendo e construir uma formação que pode abrir caminho para oportunidades internacionais e salários em dólar, essa é a sua chance. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora ou clique no primeiro link que aparece aqui na descrição abaixo para conhecer a pós-graduação em inteligência artificial da Coders Universe. E também pode acompanhar a Coders University nas redes sociais para ficar por dentro de todas as próximas aulas, conteúdos e novidades sobre esse mercado. Vou deixar o link aqui das redes sociais da Coders University também na nossa descrição. Agora vamos voltar para o nosso tema, né? Porque utilizar AI para gerar mais código é apenas uma parte dessa transformação. Um modelo de AI pode conhecer milhares de frameworks, padrões e bibliotecas, mas ele não conhece automaticamente as decisões específicas da sua empresa. Não sabe por que um serviço foi separado de outro, por exemplo. Nem conhece aquele comportamento estranho que existe por causa de um contrato antigo com o cliente. Também não entende quais dados podem ou não ser do ambiente interno. E nem conhece as consequências de alterar uma função que parece até pequena, mas alimenta 5 sistemas diferentes. Então, quando a documentação interna está desatualizada, os repositórios são confusos e o conhecimento permanece apenas na cabeça de alguns profissionais. A AI também não trabalha com um contexto incompleto, né? Ela não tem uma bola de cristal. Ela pode gerar uma resposta técnica plausível, mas incompatível com a realidade da empresa. Por isso, entre as capacidades destacadas pela Dora, estão dados internos acessíveis para a AI, práticas fortes de versionamento, uma plataforma interna de qualidade, foco no usuário e uma política clara sobre como essas ferramentas devem ser utilizadas. Repara como quase nenhuma dessas capacidades depende apenas de uma licença melhor. Elas dependem da organização. Outro ponto bastante importante enfatizado pela Dora é a importância das plataformas internas. Uma boa plataforma oferece caminhos padronizados para
para criar serviços, acessar a infraestrutura, executar testes, realizar deploy e observar o comportamento das aplicações. Ela reduz a quantidade de decisões repetitivas que cada desenvolvedor precisa tomar e cria as barreiras automáticas contra os erros. Segundo o relatório complementar da Dora, 90% das organizações pesquisadas já haviam adotado alguma plataforma interna e 76% possuíam equipes dedicadas a gerenciá-la. Isso importa muito porque a AI pode até gerar um código rapidamente, mas é a plataforma que ela determina o caminho que esse código realmente vai percorrer. Ela pode verificar as vulnerabilidades, executar os testes, aplicar os padrões, impedir configurações inseguras, criar ambientes temporários, liberar mudanças gradualmente também e produzir informações para que o time saiba a funcionalidade realmente está funcionando ou não. Sem essa estrutura, cada ganho individual permanece isolado. O desenvolvedor ele termina mais rápido, mas entrega o trabalho para um processo manual muito lento. Existe mais um risco escondido na discussão sobre a produtividade da AI aqui também. Quando a empresa mede o sucesso da AI apenas pela quantidade do código gerado, as horas economizadas ou as tarefas concluídas, ela pode otimizar a atividade errada. O objetivo de um time de software não deveria ser produzir o código. O objetivo deveria ser resolver problemas de usuários e gerar resultados para o negócio diretamente. O código, ele é um meio. A própria Dora identificou o foco do usuário como uma condição essencial para transformar a adoção da AI em um melhor desempenho do time e do produto. Porque com AI ficou mais fácil construir as coisas, só que continua difícil decidir quais coisas merecem ser construídas. Uma empresa pode utilizar a AI para lançar dezenas de funcionalidades, aumentar enormemente o volume de mudanças e mesmo assim não melhorar a experiência dos seus clientes. Nesse caso, ela não ficou mais produtiva como parece. Ela apenas ficou mais eficiente em produzir desperdício. Mas afinal, então, a AI melhora ou piora o software? A resposta, honestamente, eu acho que depende do sistema, né? Qual ela foi colocada. E um time que trabalha com mudanças pequenas, testes automatizados, uma boa documentação e a arquitetura desacoplada, o feedback rápido e os objetivos muito claros, a AI pode remover tarefas repetitivas e acelerar investigações para ajudar o profissional a entregar maior volume e valor mais rapidamente. Em um time no qual ninguém entende completamente os sistemas, revisões levam dias, os testes falham de uma forma aleatória e qualquer deploy exige uma operação manual, a AI pode aumentar apenas a quantidade de trabalho acumulado no time. É por isso que comparar ferramentas isoladamente explica muito pouco sobre isso. Então ninguém deveria estar preocupado com qual modelo escreve o código melhor. Mas se o time possui a capacidade para revisar, testar e operar tudo que esse modelo nos ajuda a produzir. Tá, mas e o que muda isso para os devs afinal? A primeira mudança é que a habilidade de escrever o código continua sendo muito importante, mas ela deixa de ser suficiente. Quando a geração se torna mais barata, mais fácil, mais acessível, aumenta o valor de quem consegue avaliar a qualidade daquilo que foi produzido. A segunda é que a arquitetura e compreensão de sistemas ganham ainda mais importância. Pensa, a AI ela pode ajudar a construir uma função, mas o profissional precisa compreender onde essa função está entrando e quais as consequências ela cria. A terceira é que saber decompor problemas pode se tornar mais valioso do que simplesmente gerar grandes soluções. O melhor uso da AI pode não ser pedir que ela entregue uma funcionalidade inteira, mas utilizá-la em etapas pequenas, verificáveis e conectadas a um objetivo muito claro. E a quarta lição, acredito que seja que o dev precisa observar o resultado final, não apenas a própria sensação de velocidade, né? Você terminou mais rápido as suas tarefas? Ótimo! Mas elas chegaram à produção? Resolver o problema? Criaram incidentes? Aumentaram o retrabalho? Um outro profissional vai conseguir compreender aquele código? A AI vai fazer com que o dev se sinta mais produtivo no final do dia. Mas a gente sabe muito bem que engenharia de software não é somente uma atividade individual. Em resumo, a inteligência artificial está realmente deixando muitos desenvolvedores mais rápidos, e isso é inegável. A adoção já é quase universal, a maioria dos profissionais percebe ganhos de produtividade e em 2025, a Dora encontrou sinais de melhora tanto na velocidade da entrega quanto no desempenho dos produtos. Mas a estabilidade ainda continua sendo um problema. E isso acontece porque gerar código é apenas uma parte da construção do software. Depois da geração vem a revisão, os testes, a integração, o deploy, a observabilidade e a manutenção. E acima de tudo, a validação que aquilo resolveu um problema real. A AI então acelera a primeira parte, mas o resultado final depende de todas as outras. Então talvez o maior erro das empresas seja imaginar que basta entregar uma ferramenta nova aos desenvolvedores e esperar que toda a organização fique automaticamente mais produtiva. Só que a AI não substitui bons processos, uma arquitetura saudável ou uma cultura de engenharia madura principalmente. Ela amplifica tudo isso, mas também amplifica as bagunças que tiver, os gargalos e a dívida técnica que já estavam ali presentes. Por isso a pergunta mais importante não é nem se a AI vai te substituir ou se ela consegue escrever um código melhor que o desenvolvedor, mas sim se os times
times estão preparados para lidar com a quantidade de código que agora conseguem produzir. Então isso deixa cada vez mais claro que a preparação para esse novo mercado é imprescindível. Mas me diz aí, no seu trabalho, a AI realmente fez o time entregar software melhor ou apenas aumentou a velocidade com que as tarefas são concluídas? Você percebeu alguma redução no seu trabalho ou você só viu, na verdade, um gargalo aumentar ou mudar de lugar? Deixa aqui sua experiência nos comentários e se você quer aprender mais sobre mudanças que estão acontecendo no mercado de tecnologia, entender como crescer na sua carreira de TI a nível internacional, já segue a Coders em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição e ativa o sininho aqui do nosso canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo lá, até mais!